Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, deixemos-nos orientar por essa palavra, antes de adentrarmos no tempo forte da Quaresma, que nós iniciaremos no dia de amanhã. É Deus nos falando no hoje, é Deus nos atraindo no hoje da nossa vida. E antes de contemplarmos esse tempo específico que é o tempo da Quaresma, já desde hoje nos cativa, desde hoje nos exorta, nos chama a atenção, nos puxa a orelha, né? Nos chama a atenção para aquilo que deve ser o nosso discipulado. O que estamos fazendo crescer na nossa vida? Lembremos sempre que a nossa vocação batismal é sermos sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. Esse é o dinamismo da vocação batismal que nós assumimos. Ser sal da terra. Lembremos que o sal conserva e dá sabor. O que eu estou conservando na minha vida? O que estou conservando na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade? O que eu conservo de princípios e valores? Luz do mundo. Luz é discernimento, luz é sabedoria, luz é esclarecimento. Eu estou me permitindo irradiar essa luz? Luz é ter alegria mesmo passando pelas turbulências da vida. É aquela pessoa que a gente olha assim e se questiona, como é possível passar pelo que passa, ainda agir de modo bonito, de modo construtivo? É porque ela se permite irradiar a luz do Cristo. E fermento na massa. É a pequena medida, mas que no contexto tem um significado profundo, verdadeiro, constrói. E a leitura de hoje chama a atenção sobre esse terceiro ponto, esse terceiro dinamismo da nossa vocação, fermento. O que está crescendo em mim? Passando por um contexto nosso de pandemia, o que cresce em mim? O que eu alimentei ao longo desse tempo todo? Foram murmurações? Foram uma espera, muitas vezes, sem horizontes da pessoa de Jesus? Me permiti apenas nas reclamações e esqueci de aproveitar o tempo de me questionar o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho, com o que eu sou, com os afazeres que me é de responsabilidade? O que cresceu em mim ao longo desse tempo? Celebrávamos o ano todo de mistérios, de contemplação, celebrações aqui e acolá, e a palavra de Deus sempre sendo ouvida. O que nós fizemos com isso? O que cresceu? Oxalá seja assim a nossa amizade com Deus por meio da palavra. E é isso que Jesus está alertando no Evangelho. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Críticas vazias, fermento dos fariseus. As maldades, fermento dos fariseus. As descrenças, tudo isso não é de hoje, não é moderno, isso é antigo, mas que nós acabamos trazendo para a nossa vida, no cotidiano nosso, tornam-se parte do nosso agir. E Jesus alertando, tomemos cuidado com isso, tomemos cuidado. A crítica por fazer, vazia, sem o objetivo de construir, de edificar. Esse é o pão que nós precisamos nos alimentar, a pertença ao Cristo, pertencermos a Ele, e isso nos basta. O alimento faz parte da nossa vida, para o sustento físico, mas antes de tudo, o pão que alimenta, pão que é sabedoria, que é discernimento, é entendimento, é luz na vida, é o pão que Jesus se apresenta como palavra, como Eucaristia, como ensinamento. Esse é o pão que não pode faltar. E os discípulos queriam o pão feito de massa de fermento, de água e sal. Isso eles estavam preocupados. Ou seja, o pão que passa com o tempo, o pão que tem um efeito muito pequeno diante do pão que é Jesus, é Deus. E por isso Jesus está trazendo para ele, prestem atenção, as preocupações não podem ofuscar a minha presença, a minha palavra, os meus ensinamentos. E quantas vezes a gente coloca na frente os problemas, os desafios, as preocupações, tem que fazer isso, fazer aquele projeto, aquele ideal.
e esquecemos de que a segurança verdadeira, aquilo que dá paz ao coração, é a pertença ao Cristo. Tendo essa consciência, nós caminhamos com alegria, mesmo passando pelas turbulências, mesmo passando pela doença, mesmo enfrentando a morte. Hoje temos aí 7º dia e 30º dia. Mesmo enfrentando a morte, é um pão que nos alimenta, é um pão que nos dá sentido para a vida. Ele é o alimento verdadeiro. A morte se torna pequena diante dele. A nossa fome tem uma saciedade quando nos deparamos com ele. E é isso que Jesus está dizendo. Vamos fazer a travessia, mas com que pão vocês estão se alimentando? É o pão que vai fazer um efeito de algumas horas? Ou é a minha presença que vai consolá-los nas turbulências, quando as ondas forem altas, fortes? Pensemos, porque às vezes a gente se apega em tantas coisas e esquece de que Deus é uma verdade a ser vivida, não acolhida intelectualmente. Isso é fácil. A gente diz, não, eu creio, eu acredito. Mas quando vem a doença, nós nos desesperamos. Quando vem as maldades, quando vem as dificuldades da vida, a gente abandona tudo, abandona o barco. Então Jesus está nos questionando, que fermento está no nosso coração? É o fermento que ele apresenta ou é aquela que os fariseus propunham? É o fermento que continua se multiplicando na maldade humana, como nós ouvíamos na narrativa? Deus viu que a maldade crescia no coração humano, mas ele não deixou sem resposta. Por isso encontrou Noé, por isso a arca, por isso a salvação, por isso a bênção de Deus chegando até nós. Onde estamos nos alimentando? Que seja da palavra de Deus, que seja da oração, que seja dos sacramentos, porque este é o terreno firme no qual nós pautamos a nossa vida e temos esperança e alegria sempre. Peçamos essa graça à Mãe Santíssima que interceda por nós, para que nas travessias que nós fazemos, nos alimentemos do Cristo, que é luz da vida, que é o pão verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus